Você já percebeu que algumas pessoas conquistam exatamente a vida que sempre sonharam e mesmo assim continuam sentindo que falta alguma coisa? A maioria acredita que isso acontece porque elas ainda não conquistaram o suficiente. Eu acho que acontece pelo motivo exatamente o contrário. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de conquistas. Talvez o problema seja esperar que uma conquista responda a uma pergunta que ela nunca foi feita para responder. E se isso for verdade, talvez exista uma diferença enorme entre construir uma vida de sucesso e construir uma vida de sentido. Hoje eu quero conversar com você justamente sobre essa diferença. Me chamo André Cruz, sou psicólogo e logoterapeuta e este é mais um Engenharia de Sentido. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi dizer: quando eu conseguir isso, a minha vida vai melhorar. Pode ser uma promoção, um diploma, uma casa, um casamento, um salário melhor. E veja, não existe nada de errado em desejar essas coisas. Muito pelo contrário, ter objetivos faz parte de uma vida saudável. O problema começa quando a gente espera que a próxima conquista entregue algo que ela não prometeu entregar. Porque existem perguntas que nenhuma promoção responde, nenhum salário responde, nenhuma casa responde, nenhum reconhecimento responde. Existe um autor que me acompanha desde antes de eu começar a estudar psicologia, é o Viktor Frankl, o criador da logoterapia. E o que sempre me chamou a atenção nele é a forma como ele enxerga o ser humano. É que ele parece olhar para as perguntas que quase todo mundo sente, mas quase ninguém consegue colocar em palavras, da forma como ele colocou em toda a sua obra. E existe uma ideia dele que nunca sai da minha cabeça. E ela me ajuda a entender por que tantas pessoas, várias, né? Por que as pessoas conquistam tantas coisas, né? Que elas conquistam as coisas e mesmo assim elas ainda continuam sentindo que está faltando algo. Como se essas coisas que elas conquistassem não preenchem esse vazio, de fato não preenche. Talvez a resposta seja justamente essa, né? A resposta esteja aí. Por que tantas pessoas conquistam várias coisas e mesmo assim ainda continuam sentindo esse vazio? Frank acreditava que existe uma necessidade humana tão profunda que quando ela é esquecida, alguma coisa dentro da gente começa a perder o lugar. É o que ele chama de uma necessidade da gente encontrar um sentido. A vida ela tem um sentido, ela tem um norte. E talvez essa seja uma das ideias mais mal compreendidas sobre o ser humano. Porque encontrar sentido não significa que você vai viver feliz o tempo todo, não significa que tudo vai dar certo, nem que o sofrimento vai desaparecer quando você encontra o sentido da sua vida. Muito pelo contrário. Significa que existe um motivo que faz você continuar caminhando, mesmo quando o caminho fica difícil. Mesmo quando tudo parece difícil, quando a pessoa tem um sentido na vida dela, ela segue, sem murmurar, ela segue. Quando eu comecei a compreender isso, uma coisa passou a fazer muito mais sentido para mim. Porque, se a gente observar, existem pessoas que enfrentam dificuldades enormes e continuam firmes. E existem pessoas que, mesmo tendo conquistado aquilo que sempre sonharam, que tem tudo aquilo que sempre desejou, ainda sentem-se completamente perdidas. Não porque eles faltem capacidade, não porque eles faltem inteligência, nem porque eles faltem oportunidades. Talvez porque esteja faltando uma resposta para uma pergunta diferente. Não apenas o que eu quero conquistar, mas também por que vale a pena conquistar isso. Por que vale a pena conquistar isso? E foi justamente aí que eu percebi que muita gente acaba confundindo o movimento com direção. Deixa eu explicar isso, deixa eu te explicar isso de uma forma bem simples. Vamos lá. Imagina que amanhã você precisa fazer uma viagem longa. E antes de sair, você faz tudo certo. Enche o tanque, confere os pneus, revisa o motor e verifica tudo funcionando perfeitamente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você sairia dirigindo sem saber para onde está indo? Provavelmente não. Porque existe uma diferença enorme entre ter um carro capaz de andar e saber qual o destino da viagem. É exatamente aí que entra uma imagem que faz muito sentido para mim. O motor faz o carro andar. A bússola mostra para onde ele deve seguir.
Os dois são importantes, mas eles têm funções completamente diferentes. Você pode ter o motor mais potente do mundo, mas se não souber para onde está indo, quanto mais acelerar, mais rápido vai se afastar do lugar onde realmente você precisa chegar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com muita gente. Ela não está sem capacidade, não está sem oportunidade, não está sem objetivos. Ela apenas nunca parou para perguntar: essa vida que eu estou construindo está me levando para onde? Porque objetivos respondem à pergunta: o que eu quero conquistar? Mas o sentido responde outra: por que que vale a pena conquistar isso? Quando essas duas respostas caminham juntas, as conquistas ganham significado. Mas quando a vida tem apenas movimento, cada chegada vira apenas o ponto de partida da próxima corrida. Existe uma cena de um filme que sempre me vem à cabeça quando eu estou falando sobre essa questão de vazio, de propósito, de sentido. Talvez você, inclusive, já tenha assistido, que é Up, Altas Aventuras. E fala a história, né, daquele senhor que encontra aquele jovem, mas antes dele ter esse encontro, que vai contando a história daquele casal, né, os dois velhinhos, que é Corey e Lee. Então, o que é lindo, né? Eles dois eles têm um grande sonho. O sonho deles é viajar para as cataratas do paraíso. E eles economizam, fazem planos, mas sempre está ali aparecendo alguma coisa, seja uma conta, um imprevisto, uma prioridade, e sem eles perceberem, a vida vai acontecendo. E como a vida vai acontecendo, o tempo vai passando. E chega um dado momento que ela adoece, né, a senhorinha, e ela morre. E Cole, né, que é o senhor, ele encontra, na vai vasculhando as coisas, ele encontra um álbum que eles haviam preparado junto. E ele vai folheando, e quando ele chega lá na última página, esperando encontrar a viagem, né, encontrar a viagem que eles nunca conseguiram fazer, ele encontra uma frase que quebra ele por completo. A frase é: obrigado pela aventura. Naquele momento, o senhorzinho, ele percebe que a sua amada havia entendido uma coisa que ele não tinha compreendido: a aventura. A aventura nunca esteve apenas nas cataratas do paraíso. Ela estava na vida. Essa aventura estava na vida que eles construíram juntos, nos pequenos momentos, nas dificuldades, nas escolhas, no caminho. Talvez a gente faça a mesma coisa. Nós passamos anos acreditando que a vida vai começar depois da próxima conquista, depois da promoção, depois da compra do próximo imóvel, depois que ganhar mais, depois que sobra tempo, sempre depois, 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 depois. E sem perceber, vai adiando a única vida que existe de verdade, a vida de hoje. Porque às vezes o que está faltando não é viver mais, é perceber que a vida não acontece apenas quando a gente chega. É engraçado isso, né? A vida, na verdade, ela acontece enquanto a gente caminha. E é caminhando que a gente vai se encontrando e vai descobrindo o quão maravilhoso é a vida. E talvez depois de tudo isso, você tenha percebido que esse vídeo nunca foi sobre desistir dos seus objetivos. Muito pelo contrário, você precisa continuar sonhando, continuar construindo e continuar crescendo. Mas não entregue, jamais, jamais, jamais entregue a próxima conquista à responsabilidade de dar sentido à sua vida. Porque, como eu já havia falado, as metas elas são importantes. Elas fazem você caminhar, mas o sentido é o que faz a caminhada valer a pena. Viktor Frankl dizia que o sentido da vida não é uma resposta pronta que encontramos uma única vez. Ele vai sendo descoberto na forma como respondemos ao que a vida nos pede a cada situação concreta. Por isso, talvez a melhor forma de começar essa busca não seja esperando a grande revelação ou algo extraordinário. Talvez ele comece com uma pergunta bem mais próxima do que imaginamos. O que na vida eu tenho hoje que merece o melhor de mim? O que na vida eu tenho hoje que merece o melhor de mim? Talvez seja uma conversa com quem você vem adiando, talvez seja estar mais próximo ali do seu filho, né, que precisa mais da sua presença do que um presente. Né? As pessoas às vezes acham que o presente substitui presença. Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu trabalho,
Talvez seja o relacionamento com seus pais, um amigo, ou até o cuidado com você mesmo. Então, se hoje você levar apenas uma ideia desse vídeo que você acabou de assistir, que seja esta. Você não precisa esperar a próxima conquista para começar a viver uma vida com mais sentido. Não precisa esperar. Começa hoje, agora. Então, começa agora nas pequenas coisas, o que a vida exige de você, as atitudes, né? A sua responsabilidade diante de alguém. Se essa conversa fez sentido para você, escreve aqui nos comentários o que na vida que você tem hoje merece o melhor de você. Eu sempre gosto de ler os comentários porque transforma esse canal numa conversa, não apenas em mais um vídeo. Então, e outra coisa, né? Se você acredita que a psicologia pode ser apresentada de um jeito simples, profundo e aplicável à vida real, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana e sempre tem uma conversa. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para fazer parte dessa comunidade que só cresce, é a Engenharia do Sentido. E até o próximo.